Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. É uma alegria que bate no nosso coração revermos essa casa onde o Espiritismo vivo pulsa, onde a alegria cristã acontece e a gente sente esse calor humano, que a doutrina espírita foi feita, veio ao mundo porque nós precisamos dela. E porque nós precisamos dela é que ela está aqui. Fôssemos nós todos anjos do céu, não precisaria de doutrina espírita. Então essa humanidade não deve ser negada. Esse modo de ser nosso, onde tantas vezes entramos na vindita, entramos no quadro, às vezes, da cólera, perdemos a paciência, saímos do eixo, desequilibramos. Se nós pegarmos assim um veículo e olhássemos de cima e observarmos a nossa atitude, a atitude da rejeição, da reação, da contradita, daquilo que leva ao enraivecimento, recrudescimento das más paixões, que abre dissensão, gritos e brigas e guerras, tudo isso que acontece na humanidade, tudo isso observado de um certo ponto, nós vamos ver que nós estamos em meio a um processo. E esse processo, ele foi estrategicamente desenhado pela espiritualidade maior, coordenado pelo Mestre Jesus, diretor espiritual do planeta, sabedor da humanidade que vinha para habitá-la com o fim da perfeição. Havia então dois fundamentos para esse processo evolutivo da humanidade na Terra. O processo reencarnatório, onde pudéssemos estar na conjunção resposta de nossos investimentos afetivos, nas vinculações magnéticas que constituem a parentela corporal na Terra, mas que vêm de ascendentes reencarnatórios pela nossa questão espiritual, nossa vinculação. Então, a reencarnação, processo de encarnação. E o segundo, que todos nós estamos guindados, convidados à perfeição, ao progresso. Assim sendo, nesse processo de convivência e de meta, de sentido, nesse olhar de cima, compreendemos a nossa atitude humana. E muitas vezes nós dizemos assim, podemos dizer para nós mesmos assim: meu Deus, a gente lê o Evangelho desde menino, ouve a frase de Jesus, perdoar 70 vezes, 7 vezes, vemos Joana nos falando, Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo, tantas informações, e no campo cognoscível está muito bem claro a questão da reencarnação. Nós sabemos que esse tem um efeito bumerangue, quando você faz alguma coisa, aquilo volta para você, é ecossistêmico, nós sabemos disso. Por que é então que a gente faz? Por que a gente pratica ainda esse modo de ser do não perdão a ponto de hoje, no século XXI, aí na beira da regeneração, nessa transição planetária, estarmos todos nós ainda
defrontados com essa questão que já tem mais de 2000 anos, que Jesus trouxe a luz do perdão para todos nós. Então, nessa visão, perspectiva do processo evolutivo espiritual, a gente passa a compreender o processo e sai do lugar da meta. Porque a visão de meta, enquanto eu não chego a ela, eu estou aquém. Quando eu estou num processo, o processo tem mini metas, onde a gente vai vencendo a cada minuto. E a gente compreende lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 4, aquela frase que todos nós sabemos de cor: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreendem em domar, educar suas más inclinações. Então está dizendo que o espírita precisa ser verdadeiro e que ele tem más condutas, ele precisa educar coisas. Nós não somos anjos do céu reencarnados. Essa questão é muito clara, mas é necessário o exemplo, a vivência, por isso que a transformação sucessiva. Então, nessa visão mais ampla, nos remete a olharmos para trás como foi que a espiritualidade maior desenhou a noção de justiça. Como pensar perdão sem compreender a justiça divina? Porque aquele que não perdoa, aquele que vai na vingança, que é capaz de querer destruir o outro porque se sentiu destruído, tentar achincalhar a vida do outro porque se sentiu achincalhado, esse não tem noção da lei de justiça, que é fazer justiça com as próprias mãos. Então é importante compreendermos o estatuto da justiça divina regente no universo. E a doutrina espírita traz luzes sobre esse assunto. Não se compreende perdão sem noção de justiça. Ora, nós sabemos que no passar dos tempos, Abraão, o pai Abraão, que foi o grande profeta, médium, patriarca, veio com todas as suas descendências estatuir na terra a ideia do Deus único. Era importante que a ideia do Deus único fosse compreendida, porque o politeísmo acontecia estabelecendo um Deus antropomórfico. Esse Deus não perdoava. Era um Deus duro. A imagem e semelhança do homem com as suas iras e os seus prazeres e suas alegrias. Então era necessário estabelecer o quê? O terreno estava ruim. Então precisava se estabelecer a construção de um novo prédio. Então, como se faz numa construção em que se tem um terreno ruim, retira-se o terreno ruim. O terreno ruim era o politeísmo, que vinha do homem determinando o processo que ele entendia como sendo o de justiça, estabelecendo deuses de pedra, deuses de vingança, deuses que precisavam ser aplacados nas suas iras mediante holocaustos. Estabelecia-se a morte, como acontecia com os sacerdotes de Baal, onde o filho mais velho era sacrificado para aplacar a ira dos deuses. Vocês vejam, tamanha ignorância, era necessário acabar. Então retirou-se o terreno ruim e estabeleceu-se um terreno bom, que é a ideia do Deus único, que vem desde Abraão até Moisés. Os patriarcas, aqueles do Antigo Testamento, que vieram dar consubstanciação à justiça, mas fazendo o chão onde a sapata do prédio precisava se assentar. Porque justiça é sapata de prédio. Esse prédio maravilhoso que está aqui, vocês não veem a sapata, mas ela está sustentando o prédio. Ela está aí. Não fosse o chão sustentando a sapata não poderia sustentar o prédio. Então, o que sustentou a justiça, segundo o advento das tábuas da lei, e mesmo a ação do administrador, do político Moisés, mais tarde, foi a ideia do Deus único,
E vocês sabem, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos contando que vieram então aquelas entidades para trazer com um certo incremento evolutivo as raças na Terra. E uma delas eram os hebreus, que já traziam a ideia do Deus único. Embora muito orgulhosos, muito fechados, traziam a consubstanciação da ideia do Deus único. Ora, então, vêm as tábuas da lei. As tábuas da lei foram constituídas na Terra por um fenômeno mediúnico chamado de escrita direta. Os 10 mandamentos. Esses mandamentos trazem para o homem da Terra o que pode ser entendido da lei de Deus, mas nós sabemos, com o advento da doutrina espírita, beleza, não tem problema. Tem problema, é neném, gente, beleza. É uma delícia. Consubstância. Consubstância é isso, está participando da palestra. Consubstanciando a ideia de justiça que nós sabemos pelo advento da doutrina espírita, que está registrada na consciência. Então, à medida que o homem vai desvelando a lei de Deus na consciência, ele vai tendo noção da cooperação com a própria lei. Mas ela é regente também no universo, de um modo não compreensível para os homens mais ignorantes das questões relativas à lei de Deus. Todos nós estamos mergulhados num processo onde tem uma finalidade, é a evolução. É o espírito adquirir a capacidade de ser perfectível. Porque perfeito mesmo só Deus. Nós somos criaturas e por isso somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Pai esse que a questão número 1 do Livro dos Espíritos desenha para todos nós, não um Papai Noel, não um ser humano, mas uma lei regente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Regência. Pudéssemos nós fazermos aqui uma metáfora, seria assim, uma orquestra tocando Beethoven, todos nós nos deliciando, tocando Beethoven, e você pudesse dizer assim, Beethoven não está presente, mas ele está presente. O regente, o maestro, é o Mestre Jesus. A pauta é o Evangelho. E quem canta sonoramente, quem toca o instrumento do corpo, a mensagem de Beethoven é todo aquele cristão que leva ao mundo as clarinadas do reino de Deus. Então, Deus não se consubstancia do modo como nós vemos as coisas materiais, mas nós podemos dizer aquilo que ele não é. Aquilo que é, não, mas aquilo que não é, sim. Eu olho uma pintura e posso dizer assim, é Bellini, o grande pintor. Mas eu estou fazendo aqui uma metáfora, dizendo, essa pintura é Bellini. Então foi assim que ao longo do tempo nós fomos confundindo Deus com aquilo que está estatuído no mundo como sendo da lei de Deus. Mas o homem foi evoluindo. E nós estamos observando que as 10 tábuas da lei estabeleceram, então, um sentido de regulação para as nossas relações, todos nós que somos espíritos imperfeitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começa falando do amor, abrindo o prenúncio para a vinda do Mestre. E estabeleceu, então, um código fundamental da relação entre todos nós. Até aquele sabá, honrar o sábado, também é válido, porque, de acordo com a lei do trabalho, o sábado é importante. Era importante que viesse de cima para baixo, de modo teocrático, mediúnico, que o descanso é sagrado. Não fosse essa determinação, o homem exploraria o homem até a morte, sem lhe dar uma chance de repouso. Nós precisamos do repouso. Então nós observamos aí que as regências de relações de justiça ficaram estabelecidas nas tábuas da lei. É claro que Moisés, sendo um administrador,
ele trouxe também as regências do povo, porque ele foi até um pouco antes da tomada de Jericó, 40 anos pelo deserto, levando 2.500.000 pessoas, entre velhos, jovens e crianças. Gente, 2.500.000 pessoas durante 40 anos pelo deserto. Pensem vocês, 2 dias em casa com 2 crianças num dia de chuva. Dá para ter uma ideia do que é isso. Imaginem o que aconteceu nesses 40 anos. A geração que estava consumida pelo politeísmo lá no Egito, que ele resgatou o povo do Egito para a retomada da Palestina, foi morrendo, foi desencarnando, e a geração nova, sob a égide de Moisés e do seu irmão, foram constituindo, então, a ideia do Deus único, fundamental, fundações estabelecidas para o pilar subir. Aquilo ali é um pilar, sobe o pilar, mas o pilar precisa da fundação de justiça. Então, quando chegou na tomada de Jericó, um pouco antes, Moisés desencarna, e no momento de fraqueza, ser humano fraquejou naquele momento, ele chegou a duvidar da missão, e ele viu a terra prometida e desencarnou. Mais tarde ele resgata naquele encontro memorável de Jesus com Elias e com Moisés. Ele vem em espírito e se apresenta e faz uma homenagem à função sagrada do amor de Jesus, que se transfigurou à frente dos 3 apóstolos que estavam ali. Que detalhe interessante. As 12 tribos de Israel já estavam estabelecidas dentro dos códigos de justiça dos homens. O direito positivo estava constituído no povo romano também, o direito romano. O direito positivo estava constituído lá entre os hebreus. Mas o direito divino já estava ali entre os homens, de cima, ditado pela espiritualidade maior. Então nós estamos vendo aí que Jesus trouxe o pródromo para a própria vinda dele. E era necessário que o amor surgisse como sendo o grande divisor de águas. A partir da vinda de Jesus, a humanidade então dividiu a sua própria história, antes dele e depois dele, porque ele falou e exemplificou o amor. Mas era necessário que o amor viesse depois da justiça. Sem justiça não há amor. Ninguém pode amar sendo injusto. Era importante que a humanidade entendesse, sentisse, vivesse a justiça, para poder então abrir-se para as questões do amor, da relação, da tonalidade afetiva, das trocas entre as criaturas e do amor a Deus. E vejam que ele veio e disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo, e dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, esse como a si mesmo deu uma referência na própria pessoa. O modo como você ama você mesmo é o modo que você vai amar ao próximo. Se você não ama você mesmo, como vai amar ao próximo? Se você se destrói, se você suicida, se você vive uma vida degradante, se auto-prejudicando, efetivamente você está com dificuldade para amar ao próximo. Então a pessoa está num degrau. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que Kardec faz aos espíritos, dizendo assim: qual a mais meritória das virtudes? Os espíritos respondem: toda virtude é meritória. Então a questão é ser virtuoso. E incrível, a pessoa pode ser um meliante, mas ele tem uma virtude. No meio daquele terreno ruim pode nascer um lírio. Não é isso? O lírio não nasce do charco? Então toda virtude é meritória. Então o investimento na virtude é fundamental. E eles continuam na resposta a Kardec, dizendo assim: começa por evitar o arrastamento das más paixões. Começa o quê? A melhor virtude. Aí já saiu do chão do mundo, já começaram os degraus de evolução, onde o primeiro degrau é evitar o arrastamento das más paixões. O arrastamento das más paixões me leva ao movimento instintivo
egóico, como diz Joana de Anjos, como se fala na psicologia, bateu, levou, sou levado por um mecanismo onde eu digo, embora não seja verdade, eu não aguento. Comigo é assim. Sabe como é que é? Eu sou assim, mas as pessoas dizem assim. E vivem de resposta em resposta, abrindo destino, fomentando dissensões, estabelecendo não perdão. Porque não pensa, não reflete, reage e é guindado, arrastado. Então, evitar o arrastamento das más paixões é uma virtude e já podemos fazer isso. Por isso que a doutrina espírita tem como tese evitar o arrastamento das más paixões através do uso da razão, da prece, elevação do propósito, do conhecimento, sair do estado de ignorância, como diz o Sócrates, que está na base da doutrina, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro, Sócrates e Platão, na base filosófica da doutrina espírita. E Sócrates dizia que os homens maus são maus porque são ignorantes, que se soubessem não seriam maus. Esse ignorante, esse saber, não é mera erudição, não é mero entendimento intelectivo das coisas, não. É a compreensão, a vivência compreensiva, a disposição compreensiva para as coisas. Por isso que lá no capítulo 3º da Gênese, tem um capítulo que Kardec desenvolve sobre o bem e o mal, em que ele diz que não existe o mal. O que existe é a ausência do bem, que é o mal. Então, a condição de possibilidade para que o bem possa prevalecer é estar vivente, é sermos, executarmos, vivermos. Porque se não executarmos o espiritismo que temos em nossa mente, aquele que nos faz bem, se não fizermos isso na convivência, estaremos abrindo um campo que é chamado de mal. Não é uma questão maniqueísta, é uma questão até de inteligência de compreendermos que campo é uma abertura onde a energia se manifesta num certo comprimento de onda, como diz a física. O campo da ignorância manifesta energias compatíveis, abrindo espaço para obsessões, para crimes, obsessões graves, que a casa espírita tenta sanear através do exercício da caridade, do perdão. O que a gente fala para os obsessores? Perdoa, meu irmão, não é assim que a gente fala? Por que você não sai dessa? Ainda está preso ao passado. E ele está ali dentro de um quadro instintivo. Então nós falamos que Jesus veio trazer as colunas, sair do chão dessas coisas humanas, indicar a direção do céu. Esse céu metafórico é o reino de Deus, que na verdade é dentro de nós, é metafórico. Então, assim, o Novo Testamento veio como resposta às agruras do ser humano na Terra, que pede a solução para os seus problemas. E Jesus vem no Novo Testamento como resposta. Vinde a mim, vós todos que andais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele diz assim: vem para a regência do perdão, do amor. Vem por outro caminho. Vinde a mim, vós todos, todos vós, sem exceção, que andais aflitos e sobrecarregados. Aflito é aquele que passa pela prova, e sobrecarregado é aquele que está com consciência pesada, com culpas, que está trazendo o peso de uma cruz decorrente de reencarnações anteriores. Eu vos aliviarei. O alívio é fundamental. É o que acontece quando a pessoa entra na casa espírita. Ela entra e vai vivendo esse ambiente, vai ficando mais aliviado. Mas isso ainda não resgata o passado. Não vamos nos iludir. A pessoa se sente melhor, mais forte, porque vem a segunda parte desse vinde a mim. Quando diz assim: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então ele fala assim: tá legal, tudo bem. Jesus não fala assim, sou eu que estou falando, né? Tá legal, tudo bem, tá bom, mas olha só, você já chegou, se aliviou, mas tem uma cartilha aqui, 2000 anos, que você não olha para isso. Por isso você está assim. Segue, aprendei comigo, que sou brando e humilde. Então dá outro caminho.
da mansuetude, da humildade. Humildade é o contrário do orgulho, a coisa egóica, que nós estamos tratando aqui do não perdão. A questão do perdão é ignorância e orgulho. Porque a pessoa, estando menos orgulhoso, cá para nós, se alguém disser assim, eu sou humilde, já não é mais, né? Menos orgulhoso, vamos dizer assim, né? Estamos ficando cada vez menos orgulhoso, menos ignorante, aí já está bom. Não é falsa modéstia, não. Porque a presunção daquele que se acha, assim que o pessoal fala aí fora, né? Os meus clientes falam isso, fulano se acha. Essa questão é uma projeção. Talvez a pessoa até quisesse ser uma pessoa humilde, mas a humildade, ela não tem registro entre nós, a não ser através da abnegação. Então aí, vou pegar um pensamento da Hannah Arendt, que é a filósofa do momento, e ela escreve o seguinte, que é necessário, para o perdão, fazer o movimento do arco e flecha. É interessante. Você pega o arco e a flecha, quando você puxa para trás, a seta está para lá, mas a seta anda ao contrário, né? É preciso dar um passo atrás. É preciso ressignificar. Sair daquele lugar, uma disposição para mudar sua posição. Vai para... ganha potencial. E aí você se projeta. Então é necessário, primeiro, que a pessoa dê um passo atrás e depois faça uma promessa. Abnegação, ressignificação e promessa. A palavra prometer, promessa, é medir, pró quer dizer adiante, medir algo adiante. Quando você faz um projeto, esse projeto, para ganhar substância, é preciso ressignificar. Senão ficaria uma repetição. Nós que somos espíritas, precisamos estar cientes de uma questão fundamental. É necessário aceitarmos de que somos espíritos ainda medianamente bons, como está lá na classificação. Lembram lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que fala dos espíritos imperfeitos, até os arcanjos, tem uma classificação que Kardec faz. É uma classificação que o Kardec fez, ele é mera didática, mas só para ajudar a gente a se compreender e ver onde é que a gente está. Nós estamos ali bem próximo do imperfeito. Então, aceita que você cometeu aquele delito. Aceita que aquele fato aconteceu e que você foi colaborador dele. Aceita. Eu sei que é duro. Nos processos psicoterápicos que a gente desenvolve, no atendimento fraterno que fazemos na casa espírita, no esclarecimento dos espíritos na mesa mediúnica, no nosso modo de ser, a aceitação do fato é fundamental. Você pode não concordar, mas tem uma diferença entre concordar e aceitar. Ah, o meu filho está fumando maconha, meu filho que eu dei mamadeira, que eu ajudei tanto, as pessoas choram, e é um sofrimento, está burrificando, agora já não está dormindo de dia, acordado de noite, vive mais companhias, etc., numa perturbação espiritual enorme. Eu não aceito isso. Eu digo, olha, isso é um fato, aceite, porque a gente só pode mudar se a gente olhar e aceitar a realidade. É a partir daí que a gente vai fazer as mudanças. Você pode não concordar. Então, aquele filho idealizado que eu tenho e aquele filho real que está ali, tem um gap, tem uma diferença. E eu fico olhando o filho idealizado e ele sai perdendo, porque eu não enxergo ele. Então, essa é uma questão do perdão. A gente poder dar um passo atrás e pensar assim, peraí, o que eu estou fazendo com meu filho? O que eu estou fazendo com aquele amigo que era amigo e foi catapultado no meu ciclo da confiança? O que aconteceu? Eu não consigo conversar. Vem um negócio em mim, dá um passo atrás. Qual foi o fato que aconteceu? O que foi que aconteceu? Mas não é olhar o defeito do outro. O que é que fez eu tornar essa questão tão pessoal? Porque sou eu que faço essa questão pessoal. Eu não estou dizendo aqui a cultura do individualismo, estou botando a culpa no espírita. Não é culpa, é responsabilidade.
Então, quando nós estamos tratando da questão do perdão, e a Amélia Rodrigues coloca isso aqui de uma maneira belíssima e romântica, como sempre, né? A gente vai vendo que não foi à toa que se erigiu ao mundo essa possibilidade do olhar ficar diferenciado. Mas não é olhar para o outro, é olhar para nós. O autoconhecimento é a chave do progresso individual. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dizendo, olha para você. Ele dá até o exemplo dele, como ele fazia. Todo dia ele examinava. Na questão 600 do Livro dos Espíritos, está dizendo que a consciência de si mesmo é um atributo exclusivo do espírito na fase humana. O princípio inteligente não tem essa capacidade. Então, grande parte da humanidade, segundo o Jacó, no livro Voltei, 2/3 da humanidade, gente, são 22 bilhões de espíritos dedicados à Terra. Está no livro Roteiro, no capítulo 9, Emmanuel nos falando sobre isso. 22 bi, entre encarnados e desencarnados. 2/3 ainda estão entre a animalidade e a humanidade. 1/3 está entre a humanidade e a angelitude, desejando a angelitude. Mas aí é que está a grande diferença. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Nós espíritas estamos aonde? Nós não estamos na angelitude, não é isso, gente? Não vamos nos enganar. Nós não estamos lá. Nós estamos naquela condição de tirar a luz debaixo do alqueire e colocar, mas não é para iluminar o problema do outro, não. É para a gente se ver, gente. A questão é com a gente. E a partir do momento em que a gente observa em nós essa possibilidade de lidarmos com os fatos como eles são, então a gente vai chegando a uma conclusão, através do tempo. Por que Gandhi falou aquela frase? Eu não tenho inimigo, eu não preciso perdoar, porque eu não me senti ofendido. Calma, hein? Não chegamos lá ainda não. Calma. Não exagerem. Não exagerem. Mas é uma questão, um processo, onde no passo atrás eu observo o que foi. E na promessa eu vou ao encontro da manutenção dessa ressignificação do passo. Não se faz outra coisa na mesa mediúnica, não se faz outra coisa no atendimento fraterno, nas nossas psicoterapias, minha mulher que está aqui, nós trabalhamos com isso. É isso. Aí é que entra a questão mais dura, me reconhecer corresponsável por aquilo que eu me sinto ofendido. Eu tornei pessoal uma questão em que o outro, muitas vezes, por ignorância, muitas vezes por vindita, seja lá por que for, seja lá o que ele fez, eu me afetei com isso. Então eu vou contar para vocês uma história que bate muito bem com esse capítulo 10 que foi lido. Eu achei muito interessante que eu preparei um capítulo, o capítulo foi lido. Isso é lindo isso, gente, é uma beleza, né? Isso aqui é harmonia. Eu preparei aqui, eu falei, oh meu Deus, coisa linda! Já está dito aqui na página, né? Capítulo 10, o item 12, né? Item 14, o item 14. Divaldo Pereira Franco psicografou um livro muito interessante, a gente tem feito estudos sobre ele, que é Os Transtornos Psiquiátricos, examinado pelo projeto Manuel Filomeno Miranda, que são 5 psiquiatras e psicólogos espíritas. Casos de desobsessão são examinados na ótica da psiquiatria, da psicologia e do espiritismo. São transtornos psiquiátricos. E, ao final, Divaldo sempre faz uma menção, uma explicação, às vezes vem mensagem de Joana. É um livro muito interessante para quem gosta de estudar as questões que estão aí acontecendo no mundo e que chegam na casa espírita. Um dos casos fala dessa questão do perdão. Conta ele que ele estava em Portugal e na fila tinha uma senhora deprimida, pálida, acompanhada dos seus familiares, uma pessoa jovem, não era uma menininha, não, era uma jovem, mas deprimida. E ele, observando, eles chegaram, falaram que ela estava com essa doença, tinha crises epiléticas tenebrosas, e
tentaram todos os tratamentos e não conseguiam. E ele olhando, ele viu o obsessor jungido à estrutura psíquica dela. O obsessor estava jungido. Vocês sabem que o espírito, o obsessor, ele não entra no corpo. Mas ele toma conta, vai tomando conta e vai chegando da fascinação para a subjugação. Lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, companheiros podem ler, já conhecem isso sobejamente, sobre as obsessões, né, do Livro dos Médiuns. E ele ficou muito interessado na questão. Pegou os nomes, pegou tudo direitinho e foi para Salvador e colocou na mesa para a espiritualidade, na mesa mediúnica. E eles então trouxeram o espírito obsessor. Muito interessante aqui, primeiro, pegar essa palavra obsessor. Nós geralmente dizemos que o espírito desencarnado é o obsessor. A gente coloca o encarnado como vítima e logo a vítima constitui o algoz, então o algoz é o desencarnado. Às vezes a gente se engana, né? E ele veio muito frio, determinado, e ele era um clérigo. E ele narra, assim, de uma maneira muito fria, muito dura, do quanto ele foi aviltado no caminho dele por aquela mulher. E contou a seguinte história: ele era pároco de uma cidade de Portugal, uma cidade cosmopolita de Portugal, e uma senhora que era esposa do prefeito da cidade ficava sempre rondando, tentando envolvê-lo afetivamente. Era uma pessoa sedutora, e ele, no seu ministério, na sua castidade, no seu trabalho sério, não dava chance para ela, em momento algum. Ele sentia que tinha alguma coisa, mas ele não abriu concessão. Isso, aspas, o obsessor falando através do médium e sendo esclarecido. Um determinado momento, a tal autoridade, que era o marido daquela senhora, fez uma proposta indecorosa para ele. Uma questão delicada, que era uma coisa errada juridicamente, politicamente, e ele reagiu vigorosamente, negou e manteve a sua postura ilibada no bem. Não aceitou as sujeições que o tal político estava querendo implementar, envolvendo a igreja em facilitações pessoais que ele não concedeu. Então era uma pessoa que tinha uma moral ilibada, um caminho correto, fazia suas práticas religiosas na igreja e orientava muita gente. Mas a sedução, a perturbação espiritual, a malquerença, quando houve a discussão, ele botou o tal prefeito para fora e falou assim: na próxima missa eu vou denunciar para todo mundo quem é você. Agiu de maneira reativa e entrou na área da incompetência dele, porque ele está lidando com um político sagaz, talvez até obsidiado, né? Então o que aconteceu? Na véspera dessa missa, onde ele ia denunciar, essa senhora, esposa do político, chegou para ele, muito chorosa, dizendo que precisava se confessar. E que, por favor, eles pudessem ter um momento a sós naquela cabine para poder se confessar. E ele, atendendo, como atendia todas as pessoas, fez o atendimento. Mas quando estava lá dentro, ela rasgou suas vestes, mostrou o seu corpo, agarrou-se com ele, e ele, tentando se livrar dela, nesse momento, o político, com os seguranças e tudo mais, abriram a cortina e pegaram o lance. E ela, aos gritos, dizendo que ele tentou agredi-la sexualmente. E ele, por mais que protestasse, por mais que dissesse que não era essa a verdade, foi espancado, foi humilhado, foi levado o caso para a cúria, e ele foi afastado, humilhado perante toda a comunidade, e foi parar numa cidadezinha do interior. Vejam, o Espírito está narrando isso com muito ódio. Eu estou aqui contando de maneira suave, eu não quero botar forma pensamento na cabeça de ninguém, mas leiam lá que vocês vão ver que a coisa é dura. Ele fala isso de
de uma maneira muito dura. Então, efetivamente, estava consolidada ali uma situação de injustiça, né? E ele lá na cidade do interior, humilhado, deprimiu e desencarnou. Mas desencarnou como? Muito ódio no coração. Não havia lugar de perdão. Eu fui uma pessoa direita e revoltado contra Deus, porque ele era o representante de Deus. Por que Deus não ajudou nessa hora? A questão dele era uma questão grave. Perdeu o chão, pisou na areia movediça, né? Então ficou assim até que alguns outros espíritos tenebrosos, ligados ao quadro, trouxeram ele. E ele ficou assim durante longo tempo, até que uma das entidades disse para ele assim: você tem a condição agora de se vingar, porque ela está agora desguarnecida. Ele chegou perto de uma família, viu uma moça, mas não reconheceu a moça, mas se sentiu atraído por ela. Ele falou: eu não sei explicar direito, mas alguma coisa de amor e ódio estava me envolvendo com essa moça. E essa moça o atraía de maneira vigorosa. E ele ficou com ela há muito tempo e ela passou a ter transtornos, passou a ter ataques epiléticos, começou a ter problemas psicóticos, questões psicóticas. E ele encontrava com ela, ela desdobrava do corpo, porque o corpo é que dorme, o espírito saía, eles entravam em relações. E ele se locupletava com as relações sexuais dela. E assim ficou perdido naquilo, até que um dia ela adquiriu uma forma que ele reconheceu, a forma daquela mulher que havia tentado seduzi-lo, que engendrou todo aquele drama. Então aí, mais ainda, ele fez a vindita dele acontecer. E então um dia, um grupo de espíritos levou-o para a reunião mediúnica e ele então começou a contar essa história. Então vocês já sabem que o médium esclarecedor, a bênção da reunião mediúnica, o médium esclarecedor conseguiu, o diálogo está todo lá, gente, é belíssimo o diálogo, do amor. A questão é assim: eu me sinto embaixo, então eu tenho que diminuir o outro para poder ficar igual a mim. Isso é um ledo engano. É fazer o outro sofrer, mas deixa que a lei de Deus faça. E ele dizia: por que Deus não agiu? Mas você não é um padre? Como é que você vai falar assim de Deus? E o argumento durou de 1 hora de discussão, no sentido bom da palavra, e até que ele então abriu mão para fazer as suas reciclagens mentais no plano espiritual, nas terapias do plano espiritual. Ele conseguiu perdoar, conseguiu pelo menos dar um passo atrás e ressignificar a sua responsabilidade no processo e abriu uma promessa de não persegui-la mais, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, o Divaldo conta que quando voltou lá, depois... teve um detalhe. Nessa noite, guardada aí as questões de fuso horário, a família, depois da desobsessão, depois desse esclarecimento, a família telefonou dizendo que ela saiu do torpor, saiu daquele estado de inanição que ela estava, pediu um caldo quente e começou a sentir um pouco mais de alegria de viver. Imediatamente, assim, horas, assim, a questão do fuso horário, houve um telefonema e ele voltou 1 ano depois e ficou sabendo que ela estava grávida. Pergunta a vocês, quem é este menino? Vocês já sabem. Quem é esse menino? É a lei do perdão. Ela o recebeu como filho. Aí o Divaldo até brinca assim: vocês sabem que baiano não é curioso, então eu não quero nem ver essa criança. Brincadeira, que está louco para ver a criança. Isso, gente, isso é uma beleza extraordinária. Só aquele que não conhece é que pratica o não perdão. O perdão abre essas possibilidades de você olhar o seu filho e falar assim: eu não sei o que foi que a gente fez, meu filho, mas eu sei que a gente está aqui agora para se amar. Eu aceito você como você é, mas embora possa não concordar, meu papel aqui é de educá-lo. Pai, mãe, tem na hierarquia do amor
a possibilidade de amar, de educar. Nunca se coloque no nível do seu filho como amiguinho. Você é pai e mãe, tem responsabilidade. Faça a sua parte. Invista. Pode ser que a semeadura vá ser colhida lá na frente, mas o que é importante é você fazer o seu perdão também. E cada vez que a gente perdoa, está fazendo esses dois movimentos, repetindo, arco e flecha. Passo atrás, está diante da questão, dá um passo atrás. Pede ajuda para fazer isso. Dá um passo atrás, ressignifica, olha com outro olhar e faz uma nova promessa que é de manutenção desse equilíbrio dentro dessa nova perspectiva. Isso é a visão espírita da questão do perdão. Eu espero que tenha sido útil e convido vocês a lerem os livros indicados. Que Jesus nos abençoe.